Por que a igreja não passará pela grande tribulação? É a pergunta do nosso irmão Antônio Romário da Costa. Então, a igreja ela é neotestamentária, né? Quando a gente fala de igreja, a igreja, claro, ela já existia, Efésios mostra, né? Paulo em Efésios mostra que a igreja já estava na presciência de Deus, só que a igreja foi inaugurada nos tempos neotestamentários. A igreja foi inaugurada no dia de Pentecostes. Jesus iniciou a igreja, né? Porque a igreja foi criada, formada e inaugurada. Então Jesus, ele deu início à igreja. Só que a igreja só foi inaugurada no dia de Pentecostes. Então o que marca oficialmente, vamos dizer assim, o início da era da igreja é o dia de Pentecostes, é o derramamento de poder no dia de Pentecostes. Embora a igreja já tivesse começado com Jesus, porque é como uma empresa, você inicia uma empresa, ela já está em funcionamento, só que é marcada, por exemplo, uma data para inauguração quando a empresa será apresentada para o grande público. Isso é uma inauguração. Então, no dia de Pentecostes, aconteceu uma inauguração. E o Espírito Santo, que é onipresente, ele passou a estar residente. Veja, não confunda os conceitos de onipresença com a residência. O Espírito Santo nunca vai sair da terra porque ele é onipresente. Mas quando a igreja for tirada da terra, a Bíblia diz que há um que ainda resiste até que do meio seja tirado. Ou seja, o Espírito Santo deixará de ser residente, mas ele continuará onipresente. Ele é onipresente, mas hoje ele é residente. Ele atua de uma maneira mais ampla, né? Jesus falou, ele estará convosco, estará em vós. Ele está em nós, ele está conosco, ele age, ele está residente na igreja e em cada um de nós. Porque o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Agora, por que eu estou dizendo isso? Se a igreja é um conceito neotestamentário, e o período tribulacional foi previsto antes disso, porque onde que o período tribulacional foi previsto na Bíblia? A primeira passagem mais clara, que fala do período. Claro, tem outras. Lá em Deuteronômio você já vê a profecia sobre a grande tribulação. Deuteronômio capítulo 4. Mas em Daniel, capítulo 9, versículos 24 a 27, você tem a profecia, é o único lugar onde se menciona os 7 anos. Claramente. Porque Apocalipse você vai encontrar também. Só que Apocalipse você encontra como? Você encontra as duas metades. Você encontra 1.260 dias da primeira metade e 1.260 dias da segunda metade. Porque 1.260 dias, se você fizer a conta, é só você considerar que o ano naquela época tinha 360 dias. Né? Não havia ano bissexto, os meses todos tinham 30 dias, não tinha mês de 28 dias, nem de 29, no caso do ano bissexto, não tinha mês de 31 dias, era tudo 30. Se você fizer se você fizer 360, né? 360 dias, vezes 3,5, você vai chegar a 1.260. Se você dividir também 1.260 por 3,5, você vai chegar também nos 360 que eu falei. Se você pegar 42 e 42 meses e também multiplicar por 30, você vai chegar nos 1.260 e assim por diante. Então, 42 meses, 1.260 dias, um tempo e metade de um tempo, é 3 anos e meio, é a metade. Você tem a metade da primeira parte e tem a metade da segunda. Quando você junta os dois, dá 7 anos. Isso está claro. Só que você tem que fazer conta. Mas lá em Daniel 9, você tem claramente ali a determinação de que haveria 70 semanas. 70 semanas de anos. Porque se você fizer a conta a partir do momento em que foi estabelecido que a semana seria contada, está tudo lá em Daniel, eu não vou repetir porque está no texto, e no curso também a gente explica. Mas lá você encontra a partir de quando deveríamos contar. Aí você vê que vai dar até a tirada,
a saída do Messias, a morte do Messias, vai dar exatamente 483 anos, de 490, né? Porque quando o Messias é tirado, perfaz 483 anos, ou seja, 69 semanas. Mas e a Septuagésima? É justamente o período tribulacional. Mas por que que não acontece? Por que que não foi a contagem não é direta? Onde o irmão encontra essa explicação? Porque para mim a contagem é direta, no texto não tem nada. Pois é, a Bíblia explica a própria Bíblia. O problema de muitos teólogos, ou pessoas que se consideram teólogas, é que elas querem fazer uma interpretação da doutrina numa única passagem, desconectando-a do todo. Do resto da Bíblia. Porque você vai ver esse intervalo claramente nas palavras de Jesus. Quando Jesus fala, por exemplo, do abominável da desolação, que ele coloca isso no futuro. Isso aí está claro que é para o futuro. Outra coisa, se a contagem é direta, diz lá que quando o Messias é tirado, o Messias fosse tirado, o povo do príncipe destruiria a cidade. E o príncipe ali é o anticristo. E no caso ali, era Roma, né? Porque o anticristo vai ter um resquício de Roma. Né? Por isso que a Bíblia diz, o povo do príncipe destruirá a cidade e haverá guerras até o fim. Guerras estão determinadas até o fim, e tal, e vai haver tudo aquilo que está profetizado que ainda não se cumpriu. Né? Agora, se não houve intervalo, se a contagem é direta, quando o Messias foi tirado, e se são 490 anos seguidos, ora, logo depois da morte de Jesus, o templo teria que ser destruído. E o templo foi destruído quando? A cidade foi destruída quando? Cerca de 40 anos depois, só no ano 70. Então aí você já vê que tem um intervalo. Pelo menos até o ano 70 já houve um intervalo. Só que o intervalo é maior, porque o intervalo não é para a destruição do templo. O intervalo é para a última semana, que é o período tribulacional, que Jesus mencionou. Aliás, Jesus falou da fase final desse período. Quando ele falou lá do abominável da desolação, ele começa a descrever o que vai acontecer depois disso. Ele falou, quem lê entenda. Que aí vai haver a profanação do templo, vai acontecer uma série de coisas, vai ter os sinais cósmicos, e Jesus vai voltar. E isso, em poder e grande glória. E isso não aconteceu no primeiro século. E a Bíblia é clara, em outras passagens, Jesus mesmo falou do período dos gentios. Jerusalém será pisada até que se cumpra o período dos gentios. Paulo também falou do tempo dos gentios em Romanos, né? Então, parece que eu estou dando volta, mas eu quero deixar bem claro o seguinte. O texto ali de Daniel 9 é muito claro. 70 semanas, o anjo falou para Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a santa cidade. Ou seja, se as 70 semanas são determinadas para Israel, a 70ª também. Apesar do intervalo, a 70ª semana também foi determinada para Israel, não para a igreja. A igreja vem depois. Jesus falou, estabelecerei a minha igreja. É um novo povo. Porque nós, que somos pré-tribulacionistas e dispensacionalistas, nós que seguimos o dispensacionalismo normativo, que é a única linha de interpretação que leva a Bíblia à interpretação literal a sério, a única linha de interpretação que defende a separação radical entre o povo de Israel e o povo da igreja do Senhor, porque são dois povos distintos. Paulo mesmo falou, né, que nós temos que nos portar de tal modo a não dar escândalo nem para os gentios, nem para os judeus e nem para a igreja de Deus. Paulo continua falando que Deus trata esses povos de maneira diferente. Claro que Deus derrubou a parede da separação, não há mais judeu nem gentil, no sentido da salvação individual. Quem crer hoje, não importa se é judeu, se é gentil, é salvo. Mas o que Deus prometeu para Israel está de pé. O que Deus prometeu vai se cumprir. A 70ª semana está suspensa, mas quando a igreja for arrebatada, porque a igreja não tem nada a ver com o período tribulacional, a igreja vai ser arrebatada antes, tanto se você ler Apocalipse, está claro.
que diz? Ixi, eita, o tempo aqui tá em cima. Tá indo. Só para concluir, então, se você ler Apocalipse, você vê que a igreja ela só está nos primeiros capítulos. Apocalipse 1 a 3. Depois, João começa a ver já o céu e ele descreve, foi descrito a ele o período tribulacional e a igreja não aparece mais, porque naquela altura a igreja já terá sido arrebatada. Então, nós já explicamos aqui em outras ocasiões também, a igreja não vai passar pelo período tribulacional, né? A igreja não passará pela grande tribulação, primeiro, porque não foi determinada para ela. Né? O Senhor, por isso, nos livra da ira futura. A tribulação é para Deus tratar com Israel e com os gentios, e não com a igreja, porque a igreja não faz parte dos filhos da ira, a igreja faz parte dos filhos da luz, como está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, e o Senhor, então, nos arrebatará antes do início do período tribulacional. João já viu a igreja no céu, representada pelos 24 anciãos, antes da abertura do primeiro selo. E no curso, isso nós, modéstia à parte, explicamos muito bem no nosso livro.